A notícia em primeiro lugar. Rádio Web Popular. Aconteceu. A notícia chega até você. Agora, na sua Rádio Web Popular. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta aqui pela Rádio Web Popular. A notícia em primeiro lugar para as manchetes do Jornal do Brasil. Hoje, segunda-feira, 26 de março de 2008. Agora mudou o tempo, logo cedo estava nublado, encoberto, com chuvas ocasionais, agora não, agora está fazendo um sol forte aqui na cidade de Santarém. Na hora do almoço a gente chega com as manchetes do Jornal do Brasil. Polícia prendeu traficante que vinha há muito tempo comercializando drogas na área do Santarenzinho. A polícia também prendeu um traficante no bairro do Maracanã. Você vai conferir ainda que está precisando de sangue de qualquer tipagem no hospital de Santarém para uma jovem que sofreu um acidente lá em Mojuí dos Campos. Você que é doador pode comparecer ao Hemopa para fazer a doação de sangue. OS, que administra o Hospital Municipal de Santarém, quer fazer um processo seletivo para a contratação de novos servidores da saúde para o Hospital Municipal e para a UPA. Mojuí dos Campos recebeu uma picape, uma viatura, para trabalhar na fiscalização ambiental naquela cidade. Hoje também tem o julgamento dos recursos do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula não pode mais ser preso hoje. Tem um salvo-conduto que foi expedido na quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. No esporte, o São Raimundo perdeu para o time do Clube do Remo ontem em Belém e agora não vai mais disputar a final. Vai disputar o 3º lugar do Parazão contra a equipe do Bragantino. Você vai conferir também que a partir de hoje os ciclomotores, as cinquentinhas, já podem ser apreendidas na cidade e nas rodovias estaduais e federais. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Jornal do Brasil. Volto já. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Ok, meus amigos e minhas amigas, agora em definitivo aqui no Jornal do Brasil para trazer as notícias desta segunda-feira, 26 de março, última semana do mês de março, Semana Santa. Hoje, segunda-feira, ontem foi a procissão de Ramos, procissão tradicional da Igreja Católica. Várias comunidades e paróquias realizaram a procissão de Ramos. A paróquia do Santíssimo Sacramento realizou, além da procissão de Ramos, uma encenação da Paixão de Cristo dentro da igreja lá do Santíssimo Sacramento. A programação continua hoje. Hoje foi um dia de descanso para Jesus na casa de Lázaro e de Madalena. Logo mais à noite ele vai para o Horto das Oliveiras fazer aquela oração onde ele chora, onde ele diz que vai entregar o seu corpo aos homens, onde ele sabe que vai ser traído, onde passa por um momento realmente de muito sofrimento, muita dor lá no Horto das Oliveiras. E a programação vai até o próximo domingo, domingo da ressurreição. Sexta-feira vai cair no dia 30, sábado 31, sábado da Aleluia e domingo de Páscoa. O comércio está aí, né? Esperando faturar, esperando vender bem nesta semana os presentes de Páscoa, os ovos de Páscoa, os chocolates de Páscoa. Agora sim, vamos às notícias. Olha, a Organização de Saúde, a OS, que está à frente do Hospital Municipal e da UPA, está agora com planos de fazer um processo seletivo para a contratação de novos funcionários da saúde para o Hospital Municipal e para a UPA. E aí, através do sindicato da categoria dos servidores da saúde no município de Santarém, já se manifesta com preocupação sobre esse assunto, porque se a OS vai contratar novos profissionais, evidentemente que alguns que estão lá deverão ser demitidos, né? Alguns temporários deverão ser demitidos. E essa é a preocupação do sindicato, né?
Mas a ProSaúde também fez isso aqui em Santarém quando chegou para administrar o Hospital Regional do Baixo Amazonas, também fez processo seletivo. O processo seletivo não é o mesmo que concurso público. No processo seletivo, os servidores da saúde, os profissionais da saúde, que serão necessários para melhorar o atendimento ao público no Hospital Municipal, eles serão convocados através de uma licitação para que eles apresentem as documentações lá no Hospital Municipal. Aí é feito o processo de seleção. Eles não passam por concurso público, não fazem uma prova e não se tornam efetivos, se tornam funcionários contratados para um período de 1 ano ou 2 anos, né? E aí a UPA e o Hospital Municipal são administrados agora pelo Instituto Pan-Americano e está aí com essa ideia de chamar. Vamos ver o que vai ser, o que vai ocorrer daqui para frente. Olha, o município de Mogi dos Campos recebeu uma viatura do governo do estado através de emendas parlamentares. Essa viatura vai servir para a fiscalização do meio ambiente. Foi entregue em Belém ao prefeito Jailson Alves e já está na cidade e vai começar a trabalhar nesta semana a viatura de fiscalização ambiental da cidade de Mojuí. Tá de parabéns aí, Mogi dos Campos, né, pela nova viatura que está recebendo. Moradores da comunidade do Juá construíram, por conta própria, com seus próprios recursos, uma parada de ônibus com abrigo ali na rodovia Fernando Guilhom, próximo da entrada lá do Juá. É que todos os dias, na época desta chuva que está caindo, eles se molhavam, ficavam realmente no sol quente quando é no verão, não tinham uma coisa decente para se protegerem durante a chuva e durante o período de sol. E aí fizeram uma vaquinha entre eles e os próprios moradores do Juá construíram então essa parada de ônibus que é padrão, viu? Padrão. Eles copiaram as paradas que tem aqui na cidade, as paradas de ônibus com abrigo que a prefeitura construiu. Recentemente não tem construído nenhuma, mas já construiu várias, e aí eles fizeram realmente mais bonita ainda do que essas que a prefeitura construiu aqui na cidade. De parabéns, moradores do Juá, que sirva de exemplo para outros moradores de outras comunidades. Tem comunidade aí que não limpa nem a frente da igreja, tem gente que não limpa a frente da sua casa aqui na cidade. Isso não é serviço só do poder público, não. As pessoas podem ajudar o poder público, por exemplo, na coleta de lixo, colocar o lixo na hora certa, no dia certo, no momento certo, evitar jogar o lixo na rua, entulhos, galho de árvores, e também limpar a frente de sua casa, né? Porque a frente de sua casa fica bonita quando você limpa, quando você cuida. Então, tirando o exemplo aí dos moradores do Juá, quem sabe não vamos ter várias comunidades aí também construindo as suas paradas com abrigo, porque na Curuaúna, por exemplo, não tem, né? Não tem. E quando fazem aquela coisinha ali, acanhadinha, coberta de palha, é ruim, é muito feio. A BR-63 também não tem, a Fernando Guilhom também não tem, a Everaldo Martins, né, tem poucas paradas, nenhuma com cobertura. Então é bom que a comunidade realmente se mobilize, se movimente para construir as suas paradas de ônibus. Estamos apresentando o Jornal do Brasil com as notícias da cidade. Chegando aqui a notícia nacional do caso do julgamento dos recursos do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Esse mesmo tribunal que condenou Lula a 12 anos e 1 mês de cadeia, já tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro, e aí quando foi para a segunda instância, no tribunal lá do Rio Grande do Sul, Tribunal Federal, Lula não só foi condenado, como também aumentou a pena de 9 para 12 anos e 1 mês de cadeia. E só falta julgar esses recursos de hoje, e aí, portanto, Lula deveria ser preso a partir de hoje para cumprir pena, já que ele foi julgado e condenado por um tribunal de segunda instância. Mas os advogados recorreram ao Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse julgado novamente o mérito da questão, se os condenados em segunda instância deveriam ser presos mesmo ou não. Como não foi concluído esse julgamento na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu um salvo-conduto para o Lula, deu um habeas corpus para ele não ser preso hoje, depois que terminar o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Houve muita crítica de todos os meios, houve crítica de estudiosos da jurisprudência, da justiça, criminalistas do Brasil inteiro, população em geral criticou muito a decisão do Supremo Tribunal Federal. É como você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro, é como você dá
dá uma carta, dá um documento para uma pessoa sem que ele receba ainda o objeto que ele comprou. É como você deixar o cara solto e ele já sendo condenado, né? É uma coisa incrível realmente que aconteceu lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Muitas críticas feitas pela imprensa também, né, por causa desse problema. Mudando de assunto, olha, você que doa sangue, você que é doador voluntário, compareça ao Hemopa em Santarém. Uma jovem lá de Mogi dos Campos, a Franciele Frota, filha da dona Rizomar e do neném, conhecidos em Mojuí, sofreu um acidente no final de semana de moto, está precisando de sangue, qualquer tipagem, compareça ao Hemopa. Doando sangue no Hemopa, vai chegar a Franciele no pronto-socorro municipal, né? Ela está precisando muito de sangue. Além disso, as bolsas de sangue do Hemopa estão bastante baixas, né? O estoque regulador de sangue do Hemopa, do Hemocentro do Santarém, está muito baixo. Não se sabe se por causa das chuvas, do inverno, mas falta você comparecer ao Hemopa, você que é doador voluntário ou você que não é ainda, se tornar doador voluntário de sangue. Olha, a Vila de Curuai, que aniversariou no final de semana, recebeu a visita de uma comitiva da Prefeitura de Santarém, uma comitiva da Saúde, da Centras, Secretaria de Infraestrutura, Semifra, Secretaria de Agricultura e Pesca, secretário Bruno Costa e sua comitiva esteve lá na Vila de Curuai, vice-prefeito Maria Tapajós, prefeito Nélia Guiar, e o prefeito assinou lá na Vila de Curuai no final de semana um termo para que a Vila de Curuai possa ganhar uma agência dos Correios. Vocês sabem que é muito difícil para os aposentados do Curuai, as pessoas que recebem, os professores em geral, receberem seus pagamentos. Tem que vir para Santarém, gastando dinheiro com passagem, com estadia, com alimentação, para receber aquele salário. E o pessoal do Bolsa Família, hein? Que já é pouco, ainda tem que pagar passagem. Agora, com a instalação de uma agência dos Correios lá na Vila de Curuai, pelo menos o pagamento dessas pessoas vai poder ser feito com mais tranquilidade. Estamos torcendo para não demorar muito, hein? Essa agência dos Correios ser logo instalada lá na Vila de Curuai. Obrigado aí pela informação do pessoal da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. E o Bruno Costa está me informando também que nesta semana já vai acontecer a Feira do Peixe Vivo. A partir de quarta-feira, Peixe Vivo à disposição da população católica da cidade e também no interior. São vários pontos de venda de peixe vivo, mas eu tenho 3 pontos aqui que eu recebi do meu amigo Roberto Mafra, criador de peixe lá do Tapará, Pichuna do Tapará. Ele vai colocar o peixe dele, que é um peixe muito especial, lá no cais do Porto dos Milagres, ali no Uruará. Vai colocar também próximo da Escola São José Operário, próximo ali da Igreja São José Operário, na Dom Frederico Costa, e vai colocar também na Nova República, na rua principal, Tancredo Neves, próximo do Mercadinho lá da Nova República. 20 toneladas de peixe. Tá vindo lá de Pichuna do Tapará, do meu amigo Roberto, para a Semana Santa. Peixe vivo durante a Semana Santa. Isso sim, isso que é coisa boa. Olha, recebi uma informação neste momento da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Sidmar Oliveira me mandando aqui uma informação muito importante em relação às motos, as motonetas cinquentinhas. Temos muita cinquentinha rodando aí pela rua da cidade de Santarém. Tem muita gente que utiliza para o trabalho, tem muita gente que utiliza para vender, vendedor ambulante, tem muita mulher que dirige a cinquentinha tranquilamente, sem carteira, sem registro no Detran, só com a nota fiscal. Comprou a motoca na loja, comprou a cinquentinha na loja, tá aí rodando, circulando. E desde 2015 tá circulando uma lei que faltava ser regulamentada, que proíbe a circulação de cinquentinhas se não tiver registradas no Detran e se não tiver com o condutor habilitado. E aí essa lei, ela ficou sendo regulamentada e agora terminou o prazo, terminou. Sábado passado, dia 24, terminou o prazo para essa lei realmente entrar em vigor. A partir de hoje, segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal, segundo o Sidmar Oliveira, já está recolhendo as cinquentinhas que não tiverem registro no Detran. Isto é, não tem placa. E o condutor não tem habilitação? Recolhe as motonetas, né, as cinquentinhas. Agora é lei. Então, para você dirigir uma cinquentinha, primeiro, comprou na loja, registrou no Detran, colocou a placa. Segundo, tem que ter habilitação. Ou a CNH, do tipo A, ou então a ACC, que é Autorização para Conduzir Ciclomotor. Tá certo? Tá avisado, todo mundo tá avisado, bem avisadinho. A partir de agora está começando aí pela Polícia Rodoviária Federal apreendendo as cinquentinhas, mas depois vai ser toda a cidade
todas as rodovias aí através da SMT e do Detran, porque essa lei é nacional. É uma lei para todo mundo, não é só não para quem trafega pelas estradas federais, pelas rodovias, mas para quem também trafega na cidade. Está valendo já a nova lei para recolher as cinquentinhas que não estão registradas. Agora imagine, né? Se o cara já não paga o IPVA, o cara já não está em dia com seu carrão, com a sua motona. Imagine o cara pagar o IPVA e ainda estar habilitado numa cinquentinha, hein? É complicado, minha gente, não é fácil não. Essa lei veio para arrebentar a boca do balão. Olha, para quem não sabe, recentemente o Detran publicou uma estatística sobre os veículos de Santarém, moto e carro. 45% das motos e carros de Santarém que estão trafegando nas ruas da cidade estão atrasados com IPVA ou o condutor não tem habilitação. É mole? Quando se faz uma blitz nas rodovias, Curuaúna, Everaldo Martins, Fernando Guilhom, na cidade de modo geral, se pega muita moto com IPVA atrasado, condutor sem habilitação e carro também. Então é um grande número de veículos atrasados sem pagamento do IPVA rodando aqui na cidade de Santarém. Vamos falar de polícia? Põe a sirene no ar, meu amigo Bruno. Vamos falar de polícia. Plantão de polícia. Plantão de polícia. O Diego lá do bairro do Porto Velho está preso, já está na penitenciária agrícola Silvio Raul de Moura. Com ele a polícia encontrou grande quantidade de petecas de pasta base de cocaína. Foi o seguinte, a polícia já vinha tentando pegar o Dieguinho há muito tempo, só que para pegar o traficante tem que ter a droga, né? E aí o Dieguinho já estava abusando da polícia naquela área do Aeroporto Velho e Jardim Santarém. E tinha vários aviões que ele espalhava a droga naquela área. Então a polícia conseguiu dar o bote, né? Colocou gente ali para comprar a droga, colocou gente infiltrada na boca de fumo do Dieguinho. E enquanto ele se exibia na cidade, né? Dieguinho não tem nada de Dieguinho, é aquele rapaz forte, gordo, cheio de tatuagem no braço, né? É fortão ele. Enquanto ele se exibia na cidade, a polícia pegou os aviões dele, pegou também os viciados, e aí levaram ele na casa do Dieguinho, levaram a polícia pegou grande quantidade de droga na casa do Dieguinho, e o Dieguinho acabou sendo preso agora em flagrante. Vai passar uma boa temporada na penitenciária agrícola Silvio Raul de Moura. A polícia também prendeu um traficante que estava comercializando drogas ali na área do Maracanã. Informação foi dada hoje pelo delegado que estava de plantão, Herbert Faria Júnior, de que grande quantidade, de droga foi pego lá na casa de um pequeno traficante, um avião que estava traficando drogas lá exatamente naquela região ali do bairro do Maracanã. Não tivemos registro de nenhuma morte, de nenhum homicídio no final de semana, né? Não tivemos, graças a Deus, foi um final de semana até certo ponto tranquilo, porque não tivemos o registro de nenhuma morte aqui na cidade de Santarém durante o final de semana. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Eric Fonseca, coordenador do projeto SPE. Saúde e Prevenção nas Escolas. É agregado junto ao CTA em Santarém, é isso? Isso, ele é um projeto que existe desde 2013, né? Ele atua diretamente nas escolas e instituições e universidades para tratar a questão da IST-HIV/AIDS, né, e hepatites virais. Então a gente trabalha justamente para quebrar a questão da discriminação, preconceito e também fortalecer a questão da prevenção, né, que são os métodos de proteção, que é o uso da camisinha masculina e feminina, e agora em lançamento a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Hoje vocês fazem o lançamento em parceria com a HRBA, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, referente então a esse trabalho que será desenvolvido tanto nas escolas do município, assim como em algumas escolas da rede do estadual. Isso mesmo. Esse projeto ele veio justamente ainda ampliar mais a nossa campanha, né? Ampliar a questão do CTA na comunidade, que isso que é importante, que é as ações extramuro, que vão justamente pegar os casos, né? A gente pega geralmente as áreas de maior incidência e trabalha a questão da sexualidade em si, sempre levando a questão da prevenção, da proteção e da segurança.
certamente de suma importância, principalmente na questão da adolescência, na infância e adolescência, uma vez que a informação levada, sendo bem encaminhada, certamente as pessoas os jovens estarão mais conscientizados com relação ao perigo eminente. Isso, e aí também a gente fortalece a questão da vacinação, né, que é importante, principalmente a vacinação contra o HPV, né, que é uma IST muito presente nos jovens adolescentes, e também que existe hoje em dia uma vacina que é do serviço público e que você pode receber essas doses na unidade básica de saúde ou no centro de referência, né? Quero que esse evento acontece hoje no auditório aqui do IFPA, hoje, amanhã ou só hoje? Como é que é? Isso, hoje é a abertura oficial, né, aqui no IFPA, e a partir de amanhã a gente tem várias ações na cidade, são 4 por dia, e aí a gente vai fazer essas coberturas nessas escolas do município e do estado, justamente levando verificando a incidência, né, a prevalência dessas ISTs na nossa cidade e levando para esses locais a informação e a proteção. Sabe nos informar a questão do índice, da questão do acompanhamento de vocês, final do ano passado, início desse ano, com relação somente ao HIV na região? Bom, a gente tem uma faixa etária muito presente, né? Ela está de acordo com a faixa etária do Ministério da Saúde em relação ao Brasil, né? Que são jovens entre 16 a 29 anos de idade, tanto masculino quanto feminino. Isso aí também não diferencia a questão da orientação sexual. Claro que a maior prevalência é heterossexual, né? Aí então, assim, a gente trabalha a questão a questão da proteção e da informação nessa faixa etária, justamente para levar a questão, não é porque eu namoro, que eu confio, que eu não vou usar camisinha. Pelo contrário, por mais que eu tenha um relacionamento fixo e que eu tenha um parceiro fixo, eu tenho que introduzir o preservativo nessa relação, porque é a única forma de prevenção que eu vou estar me assegurando a minha saúde e a do meu parceiro também. Sebastião Biriba, ele é educador, né? Trabalha nas escolas do município de Santarém. Essa experiência o senhor tem já há diversos anos na educação. Como é que o senhor vê, então, um projeto desse sendo lançado somente para tratar das doenças sexualmente transmissíveis, sendo o público-alvo o jovem adolescente? Eu acho de suma importância. A criança precisa de esclarecimento e essa área das DST, ela ainda é um tabu hoje. Embora a gente esteja no século XXI, já com tecnologias e tudo, mas ainda tem gente que tem como um tabu. Então é preciso que a criança seja esclarecida sobre o prejuízo que a criança vai adquirir se for contaminada com uma DST. Então acho que chegou em boa hora. Tem algumas escolas que já trabalham esse tema, mas aberto para um projeto, para participar nas escolas. Eu acho que é de muita importância para a educação. Esse tabu seria dentro de casa, da própria família, dos próprios pais responsáveis com relação a repassar essas informações? Às vezes ainda tem esse tabu que o pai, a mãe cria, né, que não pode falar abertamente para as crianças, quando é um tema que é necessário que se esclareça desde cedo. Então a escola está de parabéns, os organizadores desse projeto, porque realmente vai fazer com que o jovem seja esclarecido sobre essa problemática. Aí que diz, quando a criança não aprende em casa ou na escola, vai aprender na rua. Verdade, e aí na rua é mais difícil, né? Por isso que a gente vê tanta degradação, tanto jovem caminhando para droga, e aí a coisa é pior, porque lá eles são desregrados, não tem nenhuma regra básica, ou então não assume, então não segue nenhuma regra. Então, a partir desse momento, se não tiver uma conscientização, a criança vai acabar caindo em prostituição, né? E vai se contaminar com diversas doenças. Sou José Normando, diretor da Quinta Ouro. Professor, com relação à Semana Santa, como é que fica o calendário da rede pública de ensino do Estado em Santarém? Olá, muito bom dia. Informamos que o calendário segue o que está estabelecido pelas escolas, né? As escolas têm um calendário que ela é unificado, né? Salvo algumas escolas que têm uma programação de adoração lá na catedral, né? No caso, que geralmente acontecia São Francisco, Colégio São Raimundo, Colégio Rodrigo dos Santos, Colégio Álvaro Adolfo, que geralmente eles têm uma participação na Semana Santa lá na catedral, né? Fora isso, todas as escolas seguem o calendário de aula até a quarta-feira.
quinta-feira não haverá aula nas escolas estaduais. Voltando na segunda-feira normal, então. Segunda-feira normal as aulas, até porque todo mundo já descansou, já fez suas reflexões, e segunda-feira com todo o pique para assistir a aula. Herbert Boreste, diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Doutor, então hoje acontece a abertura do projeto HRBA na escola. O que volta então esse projeto em parceria não só com as escolas do município, mas também com as escolas do estado no município de Santarém? Verdade, esse é um grande projeto que nós temos da HRBA, com o objetivo de levar informações para as nossas crianças e adolescentes. Nós acreditamos que uma criança bem formada, um adolescente bem informado, ele leva informações para a sua residência, para os seus familiares, e melhor que isso, é a garantia que vai ser um adulto saudável. É impossível nós pensarmos em saúde de fato se nós não falarmos em prevenção. E não existe prevenção sem que haja informação. Então nós estamos tirando os nossos profissionais de dentro do hospital regional, levando para as escolas, levando basicamente informação para que nós tenhamos adultos mais saudáveis que não precisem utilizar hospitais, pronto-socorros e outros serviços. É mais uma atuação extra-hospital que o HRBA oferece à comunidade do município de Santarém. Exatamente. Hoje o Hospital Regional é um polo de informação e formação de pessoas. Nós temos são 1.400 profissionais de saúde atuando lá. E nós queremos utilizar todo esse conhecimento que é gerado dentro do Hospital Regional para que nós possamos levar esse conhecimento às comunidades, à sociedade como um todo. Então nós produzimos a informação lá dentro, mas não adianta ficar apenas dentro dos muros do hospital. Nós queremos transmitir essas informações para a sociedade em geral. Manuel Divaldo, presidente do STTR Santarém. Presidente, com relação então à Assembleia Geral realizada hoje aqui no STTR, voltada para que essa Assembleia Geral? Essa Assembleia ela faz parte, né, do nosso processo, né, de execução das atividades realizadas no ano anterior. Portanto, a gente vai fazer a prestação de contas de atividades que foram planejadas em 2016 e executadas em 2017, assim como a prestação de contas financeira, que também foi aprovada em 2016, que foi utilizada em 2017. Então, com isso, a gente apresenta o resultado do que foi planejado, do que foi previsto no orçamento, o que executamos e o que deixamos de executar. Então, é o momento onde os associados e associadas, juntamente com diretores regionais, delegados e delegadas sindicais, têm a oportunidade de fazer seus questionamentos, né, fazer suas proposições, porque esse é o nosso propósito, né, de dar transparência a tudo aquilo que o associado contribui. Aproveitando também a participação desses delegados que vêm de comunidade distante, o STTR também realiza oficinas, capacitações nesta terça e quarta-feira. Exatamente, até para otimizar o tempo, né, das lideranças, a gente vai estar realizando no dia 27 um evento para tratar sobre a Lei 13.465, que trata da regularização fundiária na Amazônia Legal. E na quarta-feira a gente vai estar tratando sobre a Lei 12.651, que trata do Código Florestal e mais precisamente tratando do cadastro ambiental rural e as suas consequências, né? E quais são os próximos passos. Então, como nós estamos no momento de muitas mudanças, né? Tanto na legislação quanto no tempo mesmo, no período, né? A gente vai estar realizando esse evento e vamos contar com a participação de pessoas que vêm de outros lugares, como no caso o professor Jerônimo Trecani, que é da Universidade Federal do Pará, que é mestre na área fundiária, assim como da doutora Ione Nakamura, que é a promotora agrária aqui da região de Santarém. E para contribuir com a gente no cadastro ambiental rural, estamos também vai estar presente também o IPAM. O IPAM vai estar presente para colaborar nessa apresentação em relação à situação do cadastro ambiental rural aqui na região, assim como convidamos também a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a DEPARÁ e o próprio INCRA para estar junto com a gente nesse debate.
Com relação à realização dessa Assembleia, ocorre por todo o dia de hoje? A Assembleia vai o dia todo, né? A gente vai estar fazendo a prestação de contas e em seguida as outras ações, né, que a gente tem, que vai realizar, como vários eventos regionais, assembleias regionais, que vamos estar promovendo, assim como processo de formação e oficinas em todas as nossas regiões aqui do município de Santarém. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Web Popular. Agora vamos com os destaques do Brasil. Olha, o Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula. Mas o político não poderá ser preso, pois o Tribunal Federal da 4ª Região, em Curitiba, julgará os embargos declaratórios. Último recurso de Lula na Corte de Segunda Instância. O STF concedeu uma liminar por 6-4, que evita a prisão de Lula até o dia 4 de abril, data marcada pelo Supremo para decidir sobre o habeas corpus. A Procuradora-Geral da República está conosco hoje aqui na Rádio Web Popular, a Raquel Dodge, que defendeu a prisão de Lula. Vamos ouvir o que diz a Raquel. A Procuradoria-Geral da República, como todo o Ministério Público brasileiro, está confiante em que o Supremo Tribunal Federal vai manter a sua decisão em repercussão geral, declarando que não fere o princípio da presunção de inocência, o início da execução provisória da pena após a decisão de tribunal que cumpre o duplo grau de jurisdição. O ex-presidente Lula foi condenado em janeiro deste ano a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, faz uma avaliação sobre a decisão do STF. Uma decisão correta que resguarda o direito do paciente até que o Supremo Tribunal Federal possa concluir o julgamento. Caso o último recurso seja rejeitado, o processo volta ao juiz Sérgio Moro, que poderá decretar a prisão do político. E olha, foi adiada por 60 dias a implantação das placas padrão Mercosul dos veículos no Brasil. A decisão foi do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que ainda faz estudos e análises sobre o assunto. Victor Abreu tem outras informações aqui na sua Rádio Web Popular Jornal do Brasil. A princípio, a ideia era de que a partir de setembro deste ano, todos os veículos 0 km já recebessem a nova identificação e que até 2023 os demais estivessem com a placa atualizada. O Ministério Público Federal está investigando o novo emplacamento, verificando se a medida favorece empresas e se realmente beneficia o cidadão. A implantação das novas placas já foi adiada outras 2 vezes, em 2016 e em 2017. A placa modelo Mercosul tem as cores azul e branca, contém selos de segurança, chip e QR Code. De Brasília, Vitor Abreu. Olha, durante a semana do 8º Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília, representantes da indústria nacional comentaram sobre os avanços registrados ao longo dos anos no setor, quando o assunto é economia e recurso da água. A diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, Mônica Messenberg, afirma que atualmente o segmento é responsável por 28% no Produto Interno Bruto e consome 10% da água no Brasil. Ouça o que fala Mônica Messenberg. O setor industrial ele tem sido parte da solução no que se refere ao reuso e reaproveitamento da água e racionalização do uso. As empresas, na sua grande maioria, já trabalham com esse sentido. Então, o que nós estamos vendo é que a indústria tem procurado cumprir o seu papel e, com inovação e tecnologia, criar oportunidades para consumo mais racional. Na avaliação do gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação, Davi Bontempo, importantes linhas industriais colaboraram para esses números, ao passo que procuram cada vez mais poupar água nos processos de produção. A indústria como um todo está no caminho, né? A gente vê essa questão da indústria automotiva usando 50% a menos de água no seu processo produtivo, cada vez mais investido na recirculação. Temos setores com mais de 90% nesse índice de recirculação de água, investindo também na captação de chuva. Eu acho que cada vez mais a indústria vem sendo considerada como uma parte da solução desse problema.
O fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água e acontece a cada 3 anos. Esta é a 8ª edição do evento e pela primeira vez um país do Hemisfério Sul é anfitrião. Foi a Silvã Monteiro para o Jornal do Brasil, da sua Rádio Web Popular. Notícias do esporte. Mudando de assunto agora, galera que curte aqui o Jornal do Brasil, vamos falar de esportes. Bola rolando no final de semana, nos campos pelo Brasil afora, campeonatos regionais e de nosso interesse mesmo, já que o torcedor aqui da Amazônia é fanático pelo futebol do Rio de Janeiro e um pouco também pelo futebol de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, o time do Fluminense venceu por 3-0 a equipe do Botafogo ontem, rapaz. Ficou bem, né? Ficou bem na foto o tricolor das Laranjeiras. E agora nós vamos ter a grande final do Campeonato Carioca, porque o Flamengo ganhou o primeiro turno do Cariocão, a Taça Guanabara. O Fluminense foi campeão da Taça Rio, que é o segundo turno, e vão jogar ainda com mais 2 que ficaram com maior número de pontos nas suas respectivas chaves, o Vasco da Gama e o Botafogo. Então, são 4 que estão aí na final do Cariocão. Botafogo e Vasco da Gama, Fluminense e Flamengo. Um abraço à torcida do Flamengo aí, que tá só de camarote, já que o Flamengão foi campeão da Taça Guanabara e o Fluminense campeão da Taça Rio de Janeiro. Aqui no estado do Pará, nós tivemos também no final de semana os jogos realizados pelas semifinais do Parazão 2018. No sábado, o time do Paysandu enfrentou a equipe do Bragantino. O Bragantino estava na vantagem, tinha vencido em casa por 2-0 a equipe do Paysandu. E estava todo mundo achando que ia ser difícil para o Papão da Curuzu conseguir reverter esses 2-0. Mas vocês sabem que jogar na capital contra os times da capital não é o mesmo que jogar aqui no interior. Na capital tem o apoio da torcida, apoio da imprensa, apoio da federação, apoio dos árbitros. Então é muito difícil o time do interior conseguir derrubar um time da capital quando essa decisão é lá nos campos da capital, seja na Curuzu, seja no estádio Mangueirão. E aí o time do Paysandu conseguiu reverter a situação, empatou 2-2, teve um pênalti marcado para o time do Bragantino, o Bragantino perdeu o pênalti, olha só. E aí, com 2-2 no placar, foram para a cobrança das penalidades máximas. E durante a cobrança, o Bragantino levou a pior. O Paysandu se classificou então para a grande final do Parazão. No domingo ontem nós tivemos no estádio Mangueirão São Raimundo e Clube do Remo. Muita chuva, temporal, campo encharcado, campo em péssimas condições. E o juiz também dando aquela puxadinha e expulsou 2 do São Raimundo. É verdade, São Raimundo terminou o jogo com 9 jogadores em campo. E o time do Remo muito bem com 11. Mesmo assim, foi uma pressão danada, né? O Clube do Remo acabou fazendo 2-0 em cima do São Raimundo. Não vai para pênalti, né? 2-0 estava classificado, já que o São Raimundo só fez 1-0 aqui no estádio Colosso do Tapajós contra a equipe do Clube do Remo. E quem vai para a final? Remo e Paysandu. Então vamos ter repá nos próximos finais de semana. Domingo agora, dia 1º de abril, Papão e Remo. E domingo que vem, dia 8 de abril, Remo e Papão, né? Aí a federação tá feliz, todo mundo de Belém feliz, a imprensa de modo geral tá feliz. O São Raimundo vai disputar o 3º lugar, que tá valendo vaga na Copa Verde, na Copa do Brasil. Sábado, agora dia 31, já tem o primeiro jogo do Pantera, será às 20 horas aqui no estádio Colosso do Tapajós contra a equipe do Bragantino. E no outro sábado, que vai cair no dia 7 de abril, é lá em Bragança, às 15h30. Não tem iluminação o campo do Bragantino, não tem iluminação o campo lá de Bragança, então o jogo vai ser à tarde, sábado à tarde, lá em Bragança. São Raimundo e Bragantino, valendo o 3º lugar do Parazão 2018. Tomara que pelo menos, né, o São Raimundo consiga esse 3º lugar aí para conseguir as vagas na Copa do Brasil, na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D. Por enquanto é só, minha gente querida. Eu volto logo mais às 18 horas. Volto logo mais no Plantão da Cidade, aqui pela sua Rádio Web Popular, a notícia em primeiro lugar. Grande abraço, minha gente da técnica, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do interior e da cidade. Nós trabalhamos no oferecimento do consultório odontológico Amorim. Consultório odontológico Amorim, localizado na rua Professor Carvalho, próximo da Rui Barbosa, no bairro de Fátima. Todos os serviços odontológicos com o consultório Amorim. Fale com o Dr. Antônio Coelho pelo telefone 991580764. De novo,
991580764. Um abraço e até logo mais. Você ouviu Jornal do Brasil.